Se a gente for falar em proteína, qual será que vale mais a pena em custo-benefício? Por que eu trago essa reflexão? Porque aqui, na prática clínica aqui, pacientes que buscam reeducação alimentar e emagrecimento, enfim, é muito comum que a proteína, quando ela vem proveniente de carnes, ela seja majoritariamente ali a opção do patinho. É super, super, super comum, tá? É, tipo, 9 de 10. E quando a gente está falando de pacientes veganos, geralmente a proteína mais utilizada é a proteína de soja. Também aliada a tofu, enfim, outras fontes, mas geralmente, majoritariamente, é a proteína de soja. E daí, como tem tanto, né, essas duas vertentes tão fortes, eu trouxe uma comparação dessas duas alternativas proteicas. Que fique claro que eu peguei de estabelecimentos aqui próximos da onde eu moro, né, de Porto Alegre, da região. É uma estimativa média do preço, principalmente ali da carne do patinho, tá? E também da proteína de soja, que justamente ontem acabou que eu comprei ali um pacote de 500 gramas por, acho que foi R$17, R$16,90, né? Mas enfim, e daí eu só multipliquei por 2. Mas a gente encontra muito, muito, muito mais barato em lojas de a granel. Mas ainda assim eu mantive aquele preço ali, porque afinal de contas, né, se tu for comprar na internet, estiver morando em outro lugar, pode ser que seja mais ou menos esse preço, um pouquinho mais caro. Mas existe muito mais barato. Daí eu fiz o quê? Fiz essa tabela que vocês estão vendo aí. Pra comparar. Se a gente for pegar então 1 quilo de patinho, em média, tá? R$49, tá? Sendo que pra gente fazer esse 1 quilo vai render em torno de 750 gramas depois de cozido, pela redução da água, aquela coisa toda. Já a proteína de soja, para 1 quilo, foram R$32, tá? E depois de hidratada, escorrida, espremida, geralmente ela triplica o tamanho. Então, se a gente comprou 1 quilo, muito provavelmente vai render 3 quilos de proteína de soja. Partindo desse ponto, a gente já tem muito sólido que a proteína de soja ela é uma fonte muito econômica de proteína. E para muito além da economia, a gente também tem que observar que, bom, quem está num processo de emagrecimento precisa de quê? Precisa de saciedade. Além da proteína, obviamente, que ela entrega fontes proteicas, a gente tem muito mais volume, né? Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente precisa gerar saciedade. E isso se dá pela fibra, pela proteína e pelo volume que a gente vai conseguir comer. Então, esse é o segundo ponto interessante do uso da proteína de soja como estratégia. Além desses dois pontos, economia e saciedade, a gente também tem o fato de que ela é menos calórica, né? Até na comparação ali 100 gramas, vocês conseguem perceber que ela é menos calórica. Tem sim um menor valor proteico, mas a gente vai pensar que, bom, a gente não vai se alimentar pontualmente de um único alimento. A gente vai ter uma vasta opção ali, complementar com arroz, com feijão, com vegetais. E se a gente dobrar essa quantidade de proteína de soja, não chega nas quantidades calóricas do patinho, fica 24 gramas ainda de proteína, complementar ali com o restante da alimentação, vai dar em torno de uns 30 gramas, então, ao meu ver, muitos benefícios. Mas aí tu vai me dizer, meu Deus, mas tem um gosto muito ruim de ração. E na verdade isso vai total da técnica culinária ou da forma de preparo que tu vai fazer essa proteína de soja. Utilizar temperos naturais da melhor forma possível, de forma consistente na alimentação, vai fazer total diferença no teu paladar. Assim como uma carne, se tu não temperar, provavelmente ela só vai ter gosto de carne e era isso. Além disso, a proteína de soja também ela é muito versátil, né? No momento que tu faz ali, por exemplo, eu tô falando da miúda, tá? Mas se a gente falar, por exemplo, da graudinha, a gente consegue fazer espetinho. Dessa miúda mesmo, misturando com algumas outras coisas. Então, vamos supor uma farinha de grão de bico, a gente consegue dar liga para fazer hambúrguer, para fazer almôndega. Tem algumas receitas que, dependendo como ela crua, sem tempero, sem nada, tu consegue misturar com algumas coisas doces, inclusive para fazer granola. E claro, não descartando a opção de que a gente tenha proteína de soja já saborizada, né? Dependendo do lugar que tu for comprar, ou até mesmo pela internet, tu consegue opção de calabresa, bacon, frango e tal. E tudo bem. Particularmente, não acho tão interessante tu consumir isso com tanta frequência quanto comeria a tradicional neutra, porque tem ali uma adição de corante, aditivo, enfim. E não, de forma alguma, eu tô tentando te converter a ser um seguidor da proteína de soja, tá? Fiquei bem claro. É mais pelo fato de que eu acompanho bastante pessoas que acabam
enfim, tendo um desdobramento ali no orçamento para poder comprar essa proteína, para ela se encaixar nisso, sendo que a gente tem essas outras opções, né? Tipo a proteína de soja, que ela é tão versátil quanto, né? A gente consegue fazer render muito mais, talvez por uma semana inteira, para uma família, contra um patinho que de repente em 3 porções ali tu já terminou, né? E era isso, tem que comprar de novo. E é isso, um devaneio que me bateu enquanto eu tava lavando a louça ali e pensei, pô, eu vou comparar isso e eu vou trazer pra galera, porque pode não ser de conhecimento de todo mundo, né? Pode ser que muita gente que tá aqui me escutando nunca nem pensou na hipótese de experimentar uma proteína de soja. Então, fica o meu convite, inclusive, de experimentar, de tentar fazer, de experimentar de formas diferentes, com molhos diferentes, ser criativo na cozinha também, isso é muito importante. E 2 é para ajudar no financeiro, né? Porque, além de tudo, a gente não precisa somente de proteína, né? A gente também tem que focar em outras fontes, como frutas, vegetais, legumes, e tudo isso acaba despendendo também de um orçamento. Agora eu quero saber de ti, já pensou em alguma vez mudar um pouco o rumo do cardápio, experimentar alguma coisa nova? Já experimentou proteína de soja? Gostou? Não gostou? Foi tu que fez? Como que tu fez? Conta aí tudo nos comentários. Beijo!